Olá, famílias, famílias de bem, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Esta é uma segunda postagem que eu estou fazendo no dia de hoje, nessa sexta-feira abençoada. E de antemão quero desejar a todos uma grande sexta-feira, uma grande tarde de sexta-feira, noite de sexta-feira, um sábado, um domingo abençoado, cheio de paz e luz, saúde, sabe, muita esperança, muita esperança. E eu passei 2 dias viajando, então agora estou voltando e eu gosto muito de externar a todas as famílias que me acompanham, meus amigos, meus parceiros, né, dentro da Polícia Militar ou fora, não importa, a minha opinião. Então, gente, eu gostaria de dizer o seguinte, gente, nada contra, eu tenho grandes amigos no PT, tenho amigos no PT, tenho amigos nesses partidos, sempre fiz política há muitos anos, política centrina, defendendo a minha classe, então acabei conhecendo muita gente. Tem muita gente honesta e muita gente desonesta, entendeu? E aquela coisa que eu sempre digo, às vezes a gente confia, deposita nossas esperanças numa pessoa, ou em alguém, e acaba se decepcionando, infelizmente. Mas, gente, pelo amor de Deus, nada de violência, nada de conflitos, nada, para. Há de se respeitar a democracia, sabe? Há de se respeitar a liberdade de ir e vir se manifestar, principalmente nos grandes poderes públicos constituídos, né? Então, há de se respeitar. É que nem o general falou, o general foi muito bem, mas foi sensacional. Ele falou assim, olha, os poderes serão mantidos. Aqui as Forças Armadas, elas não vão se envolver no sentido de tomar uma atitude equívoca, uma atitude que não condiz com a realidade da democracia em que vivemos e da Constituição Federal que preservamos. Então o general, ele foi muito claro, só se fugir daquilo, se fugir do cumprimento, né, do estrito cumprimento legal desses preceitos, aí é diferente, porque aí cabe às nossas forças, né, preservar a soberania do país, né? Enfim. Então o general foi muito feliz nesse sentido. Outra pessoa que eu queria elogiar aqui, parabéns, 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 foi a doutora, eu não lembro o nome dela, puxa vida, que pena. Uma doutora lá da terra do ex-presidente, o presidente que foi condenado aí, ela escreve uma carta e no final ela assina com o nome dela e põe o CRM e tudo, corajosa, gente assim que eu gosto, gente assim, gente honesta, firme, batalhadora. E ela falou, saí de lá, pobrinha, difícil, com fome, saí de lá com meu pai e com a minha mãe suando sangue para manter a gente, para sustentar a gente. E eu e minhas irmãs trabalhando, empregada doméstica, tal. Eu fui, estudei, me formei em medicina, hoje ocupo tal espaço. Gente, tá na mídia social aí, eu li a carta toda, eu chorei. Emociona. Porque isso é uma pessoa honesta, que saiu do nada para ser alguém e não precisou passar por cima de ninguém, roubar ninguém, sacanear ninguém. Não precisou viver de propinas, sabe? De desvios. Não precisou nada disso. Essa sim é uma pessoa extremamente vitoriosa que saiu lá, perto da cidade até, da mesma terra em que saiu cidadão, em que a grande maioria depositou esperança. Esperança. Um povo brasileiro sofrido, carente, explorado demais, constrangido, humilhado demais. Sabe? Um povo que não tem educação, assim, faltam escolas, professores, não tem educação, uma educação decente, não tem uma saúde que atenda o povo decentemente, não tem. A segurança pública faz das tripas coração
E ainda mesmo assim, de vez em quando encontra alguns pontos fora da curva, uma minoriazinha que apronta, acaba perdendo equilíbrio, envereda para o mundo do crime, sabe? E a gente quer fora, mas é difícil, não é fácil, né? É aquela história, né? Às vezes você dá as costas na confiança e toma uma punhalada. Isso acontece em todos os lugares, né? Mas o motivo desta minha postagem, além de elogiar a doutora aí, que eu não me lembro, que pena que eu não me lembro o nome dela. É uma pena. Eu esqueci de anotar. Mas eu queria demonstrar aqui a minha satisfação, a minha felicidade, gente. A minha felicidade. Olha, eu nem quis ver a votação do Supremo Tribunal Federal. Aí vão falar, Cesário, por que você não quis ver? Eu não quis ver porque eu estava com medo. Eu estava com medo que tudo fosse distorcido e que o resultado final fosse um golpe de misericórdia no país. Sabe? Que a democracia fosse de fato quebrada, arrebentada, que a liberdade fosse de fato cerceada. Sabe? A liberdade de você fazer parte de um contexto como o Supremo e chegar lá e expor dentro do teu conhecimento, sabe? O teu voto jurídico, sabe? Dentro das suas concepções, sem medo de ser feliz, como o ministro Fachin foi ameaçado, a família ameaçada. Quem queria ameaçar? Quem teria interesse em ameaçar o ministro Fachin? Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando eu vi o resultado da votação, é que era o Lula que estava na situação. Mas poderia ter um monte aí na fila. Tem um monte na fila. Gente, tem um monte na fila. Aqui no estado de São Paulo tem um monte na fila. Tá cheio. A Lava Jato já mostrou que tem um monte. Tem deputado, senador, o Lula tá, sabe, tem áudio do atual presidente, que era o vice, que correu junto com Lula, correu com Dilma. Gente, simplesmente era eles que estavam, mas poderia ter sido outro. Poderia ter sido qualquer outro. Ó, o Cabral não tá preso lá? Já não pegou não sei quantos anos de cadeia? Então, não é questão de, é o Lula, 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 é o PT, o PT, o PT. Não! Gente, as propinas, os saques, os roubos, as sacanagens, as leis aprovadas para beneficiar empresários vagabundos, foram em todos os lugares, gente. Foram praticados por vários. Vários e vários e vários. De PSDB, PMDB, tem gente, PT, tem gente de tudo quanto é partido envolvido. Né? A impressão que se dá é que, nossa, o povo está contra o PT, o povo está contra o Lula. Não! O povo está contra a corrupção, seja em qual partido for. O povo está contra o ex-presidente, em quem a gente depositou confiança, esperança, sabe, de um povo sofrido e carente, e viu tudo isso aí que aconteceu. Aqui em São Paulo, por exemplo, a mesma coisa. Mário Covas, eu já falei que Deus o tenha, mas ele sentou numa mesa com a gente, como classista da Polícia Militar, ele fez um monte de promessa. Em 94, fez um monte de promessas e não cumpriu absolutamente nada. Um sujeito que faz promessa e não cumpre, o que ele é? Seja Mário Covas, Geraldo Alckmin, Maduro, seja lá quem for. E não é PT, PSDB. PMDB. Gente, Eduardo Cunha tá preso lá. Da onde que ele era? Líder do quê? Do PMDB. Né? Esses três... Tem vários partidos, né? Que eu costumo chamar de facções políticas. Mas esses três partidos, nos últimos anos, eles influenciaram por demais no Brasil. E nós estamos vendo, nos últimos 32 anos, tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Collor,
E é senador, quer ser candidato a presidente de novo, saiu pela porta de trás do Palácio do Governo Federal. Então, gente, PT, PSDB, PMDB, sabe? Não é questão de A, B ou C. Eu fico vendo o pessoal brigar, se arrebentar. Não, gente, não é isso. O Brasil em primeiro lugar. O Brasil em primeiro lugar. É que nem eu, na minha família, né? Na minha família, todo mundo foi criado para ser honesto. Mas tem bandido na minha família. Eu sou polícia, fui polícia a vida inteira. Honesto, direitinho, bonitinho, trabalhei, cumpri com a minha obrigação, não saí fora da linha. Enquanto isso, eu tinha gente na minha família, bandido. Tem até primo meu que perdeu a vida, enveredou pro lado errado. E recebeu educação, carinho. Então, acontece, gente. Acontece. Infelizmente, que nós somos num país mais puro. Nós precisamos de mais brio, mais caráter, mais honestidade, mais compaixão, mais fraternidade. E olha que o Brasil é um país fraterno, hein? Porque é um país que predomina a cristandade, né? E as outras religiões também são fraternas. Mas aqui, a grande maioria cristão são fraternos. Então nós temos um país fraterno, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que pregar a união. Então não importa se você é católico, evangélico, se você é espírita, eu respeito a todos. Todos. O importante é sermos unidos, é preservarmos a família, que é a célula primordial de uma sociedade saudável. Então, gente, nesta minha postagem, para mim não me alongar muito, né, eu gostaria de dizer o seguinte. O dia que meu pai chegou em mim, falou assim para mim, filho, para os meus irmãos também, entendo que o que foi para mim foi para os meus irmãos. Filho, se você achar uma borracha no chão da sua sala de aula, procure o dono e devolva. Se você não achar o dono, entregue na mão da professora. Mas nunca me traga para casa aquilo que não lhe pertence. Aquilo que não é seu. Aquilo que eu não lhe dei. Ou que você não comprou, não conquistou. Nunca faça isso. O que lhe pertence, lhe pertence. Lute por aquilo que lhe pertence. Seus direitos, tal. Aquilo que não lhe pertence, filho, jamais, jamais tome posse. Aí, quando eu olho aqui, eu que estava preocupado, aí eu olho e vejo. Vossas Excelências, Ministro Fachin, até o Alexandre de Moraes, que eu sou crítico, não sou simpático a ele, me surpreendeu. Porque ele seguiu o voto do ministro que perdeu a vida no acidente, no fatídico acidente lá, que Deus o tenha. Mas eu quero dizer, Vossas Excelências, Ministro Fachin, Alexandre de Moraes, Barroso, Rosa Weber, Ministro Fux, Carmen Lúcia, fizeram valer a pena eu ter cumprido com aquilo que o meu pai pediu para mim. Até hoje, meus quase 54 anos, fizeram valer a pena. É isso mesmo. E eu falei a mesma coisa para os meus filhos. E graças a Deus, Deus abençoou. Não tenho problema com esse tipo de coisa. Com nada disso, porcariada. Falei aos meus filhos, filhos, um dia o avô de vocês falou isso para mim. Eu cumpri. Cumpram vocês também, por favor. É o pai de vocês que está pedindo. E vocês cumpriram. E eu sou feliz por isso, meus filhos. E aí esse pessoal fez valer a pena. Fez valer a pena, gente. Aí eu vejo aqui, ó, quando eu era adolescente, alguns me chamavam para usar droga. Vou fumar uma maconha, usar uma cocaína. E meu pai me orientou com relação a isso. Eu dizia a eles, olha,
Eu não gosto, não tenho afinidade com esse tipo de coisa e eu não vou entrar nessa. Tá? Se vocês quiserem, é uma opção de vocês. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu quero um outro rumo para minha vida. E tomei a decisão certa da orientação que o meu pai me deu. Aí esse pessoal aqui, ó, me fez entender que valeu a pena eu ser um adolescente honesto, não me envolver com esse tipo de coisa e lutar com a vida, constituir uma boa família, né? Como pai, fazer tudo reto, dar exemplo para os filhos. Estou falando de mim, gente. Mas olha, tá, tem milhões de pais iguais a mim no Brasil. Milhões. Mães sensacionais. Mas eu estou falando de mim porque eu fiquei feliz. Eu fiquei contente. Porque justiça tem que ser feita nesse país. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Desde o Cesário, se o Cesário errar, cadeia no Cesário. Romão Gomes pro Cesário. Agora, se o Cesário acertar, razão pro Cesário. Democracia é isso. Liberdade é isso. Eu entendo dessa forma. Não podemos passar por cima dos direitos dos outros. Existe todo um povo sedento por justiça nesse país. E sedento por justiça de tanto ver a impunidade prevalecer. De tanto ver a carência, a necessidade desse povo sofrido. Centenas de milhares de vidas que nós perdemos. Porque desviaram o dinheiro da merenda, porque desviaram o dinheiro da saúde, porque desviaram o dinheiro da educação, porque educação também salva vidas. Desviaram o dinheiro da segurança pública. Segurança pública salva vidas. Preserva patrimônios. Então esses caras são os grandes criminosos. Esses caras são os grandes responsáveis. E centenas de milhares de mortes que nós tivemos nesses 32 anos. E pense, num país do tamanho do nosso, gente, é gente que não acaba mais. Então, como pai, eu me sinto realizado, porque segui os exemplos do meu pai e procurei passar para os meus filhos aquilo que o meu pai me ensinou e me deu de exemplo, né? Sempre reto, decente. Como profissional, gente, peguei assaltante de banco com 2 malotes de dinheiro. Não pegamos uma nota! Uma nota! 2 malotes de dinheiro. Uma nota. Esse dinheiro foi todinho contado numa noite inteirinha dentro de um distrito policial e apreendido. E esses caras hoje mostram para mim. Eles falaram para mim através do voto deles. Cesário, vale a pena. Continue nesse caminho, Cesário. E pregue isso para os mais jovens. Vale a pena ser honesto nesse país. Vale a pena sim, Cesário, ter esperança de um país melhor. Não porque a Globo está pedindo, ou porque a Globo está pedindo os vídeos, porque a Globo... Essa Globo não me engana. A Rede Globo de televisão nunca me enganou. Chega de manipulação, chega de induzir o povo. Chega. Chega de não mostrar a realidade. Sabe? A imprensa brasileira tem que parar de ser alienada e omissa. E viver de comércio, porque são os patrocinadores que mandam e desmandam, fazem e desfazem. E se falar mal deles, eles tiram o patrocínio. Se tirar o patrocínio, é prejuízo. Porque tem patrocinador aí, ó, que foi multado pela Fazenda, Ministério da Fazenda. Nossa, tem rolo que não acaba mais. E tá patrocinando o horário nobre da televisão brasileira. Então eu quero dizer que aquele dia que eu trabalhando como policial militar, não peguei uma nota daqueles malotes e nem permitimos que ninguém pegasse, embora um ou outro ficou de olho e deu sugestões que não foram aceitas, né?
né? Verdade seja dita, né? Por isso que eu falo, né? No meio de 10 você tira 1, 2. Sempre tem, sempre tem. Aquele que, às vezes que eu tomei tiro, que passou do meu lado, que eu percebi, que eu quase perdi a vida. Às vezes que eu peguei um cidadão praticando roubo e eu não tirei a vida dele. Poderia ter tirado. Estava com a arma na mão. Mas eu, como cristão, não posso fazer isso. E o meu compromisso cristão, como é que fica? A gente tem que honrar as coisas. Eu não tirei a vida deles, graças a Deus. Graças a Deus. Prendi, fiz o que tinha que fazer e acabou. Traficante queria pagar propina para nós. Não, aqui não tem propina, meu amigo. É cadeia. Aqui não tem propina. Não, vai rolar uma grana, 10 pau, 20 pau, 30 pau. Não. Aqui não, velho. Aqui é polícia de verdade. Se você continuar, eu vou pedir pro delegado autuar você em flagrante ainda por tentativa de suborno. Então, eu quero dizer que tudo aquilo que o homem de bem viveu, seja qualquer segmento, educação, saúde, qualquer segmento, e eu estou falando do meu, em especial do meu segmento, porque é o meu segmento, o segmento policial, que é um segmento atípico, diferente, árduo, é difícil. Lá você mexe com a vida e com a liberdade, sua ou de outro. Então, eu quero dizer assim, ó, pelo menos por enquanto, vamos ver o que vai rolar. Deixando claro que não é contra pessoas, é contra funções. Ex-presidente, sabe como é que é? É contra ex-governador ou atual governador, deputado, senadores. Tem nada contra a pessoa, contra a família da pessoa. Embora a família soubesse de onde vinha o dinheiro. Com certeza a esposa sabia, o marido sabia. Sabia, óbvio que sabia. Mas tava bom, tava entrando, tava gostoso. Né? Viagens, anéis de 800 mil reais, e casas, e luxo, e o povo sofrendo. Então sabia, muitos sabiam, mas muitos não sabiam. E não vão pagar por aqueles que erraram. Né? Não é justo isso. Justiça, você já viu, se nós queremos justiça, então já começa por aí. Nós não vamos tentar fazer justiça com a família de alguém que errou. A justiça tem que ser feita contra aquele que errou. E seja qual for o partido, seja qual for o estado, seja qual for, se for Brasília, quem for, da onde for, não importa. Então, por fim, para encerrar essa minha postagem, que eu estava doido para fazer, eu quero agradecer aqui. Agradecer, pelo menos por enquanto. Tomara que não mude nada disso, essa concepção não mude. Tomara que seja preservada a justiça e que daqui para frente todos saibam. Pisou na bola, vai ser punido. Segunda instância, vai para cadeia. Segunda instância, vai para cadeia. Nada mais justo. Seja lá quem for. De qual partido for, de qual família for, quem for, pisou na bola, vai pra cadeia. Desde o mais ladrão de varal aqui, ladrão de geladeira, até o bambambam lá em cima. Presidente da República, governador, deputados, senadores, ministros, seja lá quem for. Vai pra cadeia. Indiscriminadamente, sabe, é tudo igual, são todos iguais perante a lei. Isso a Constituição deixa muito claro. Então, quero agradecer às vossas excelências, publicamente. Sou crítico, mas agora vou agradecer. Vossas excelências, pela coragem, determinação,
por mostrar que o Brasil ainda vale a pena, por mostrar que ser honesto nesse país ainda vale a pena, por mostrar que ser honesto nesse país não é ser idiota, não é ser um imbecil, não é ser um babaca, vítima desses bandidos que vivem impunemente. Não é isso. Que nós ainda temos justiça nesse país e que ela seja preservada, graças a este grupo de ministros. Então, muito obrigado, senhor ministro Fachin, pela sua coragem. Foi ameaçado de morte, família. Muito obrigado, senhor ministro Alexandre de Moraes, que eu critico tanto. Não tenho afinidade com o senhor, não sou simpático ao senhor por causa do passado, por ser policial militar e por causa do passado, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sei separar bem as coisas. Muito obrigado, senhor ministro Alexandre de Moraes. Cumpriu com o seu papel dignamente. Muito obrigado, senhor ministro Barroso. Eu sou um humilde cidadão, apenas mais um grão de areia nesse universo todo que é o Brasil. Mas eu estou aqui publicamente. Muito obrigado, senhor ministro Barroso, por dar essa confiança pra gente, por dar essa injeção de ânimo na gente, sabe? Por nos fazer sentir que existe justiça nesse país. Por nos fazer ainda acreditar nessa esperança maravilhosa de termos dias melhores para o Brasil. Muito obrigado a Vossa Excelência Ministra Rosa Weber. Muito obrigado. A senhora também foi corajosa, sabe? Mesmo tendo uma convicção jurídica, e agora estão até tentando trabalhar em cima das convicções da senhora, mas a senhora foi muito clara. Eu que sou leigo, que sou limitado em ciência jurídica, entendi perfeitamente o seu voto, as suas palavras, a sua fala. Muito obrigado, senhor ministro Fux. Muito obrigado. O senhor também nunca derrapou, nunca saiu fora. O senhor foi firme e forte. Parabéns. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor ministro Fux. E por fim, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a Vossa Excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência ministra Carmen Lúcia. Corajosa, não se deixou levar por pressões, sabe? Não se deixou levar por nada, pelo medo. Entendeu que o povo está firme e forte, sedento por justiça e ao lado de vocês. Qualquer atitude tomada contra estes 6 ministros serão atitudes tomadas contra o povo brasileiro, contra a democracia deste país, contra o direito de ir e vir se manifestar, contra o direito de liberdade de cada cidadão ou cidadã deste país. Qualquer atitude tomada contra esses ministros e contra os seus familiares será um golpe covarde na democracia e no povo brasileiro. Aí sim, o povo brasileiro há de se manifestar, e se manifestar com rigor. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Essas pessoas aqui hoje são pessoas que gozam da confiança do povo brasileiro. Gozam da minha confiança. Que foram justos, foram honestos. Eles poderiam ter feito como aquele que ele votou e perna para quem tem, cuja filha está na Alemanha, tranquilo. Cuja família vendia gado para a JBS. Mas não. Eles preferiram cumprir com a obrigação deles. Então, que esta sessão do Supremo Tribunal Federal, de anteontem, e os votos
de vossas excelências sirvam como jurisprudência de vida para o povo brasileiro. Jurisprudência de vida para o povo brasileiro. Que o povo brasileiro continue com essa injeção de ânimo, esperançoso, perseverante, firme e forte como sempre foi, e continue acreditando que vale a pena ser honesto neste país. Parabéns aos senhores, a vossas excelências, os ministros, os 6 ministros que votaram por justiça. Parabéns e muito obrigado. Beijo em seus corações. Que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras, seus familiares, famílias de bem, e socorra aqueles que estão perdidos, que enveredaram para o lado errado, por esses mundos cruéis e perversos da vida que a gente policial militar conhece bem. Que Deus ilumine a mente deles, né? Eleve a autoestima desses jovens, o amor próprio deles, que eles reajam e acreditem no país deles, acreditem na fé deles, sejam fiéis. Isso é bacana. Princípios e valores que nós perdemos, infelizmente, depois de 88, sejam recuperados. Assim seja. Rogo a Deus que a todos ilumine e guarde. Beijo, gente. Valeu.